Por quê? Porque ninguém gosta de ser contrariado. E muito mais que isso, ninguém gosta de ser corrigido. A gente vive num mundo onde os idiotas ganharam tanta voz quanto as pessoas sábias. Sim. E as pessoas sábias preferiram ficar quietas, por quê? Porque você discute com o idiota, você é idiota. É isso. Então hoje é uma gritaria que ecoa na nossa cabeça e que faz mal, sabe, Renan? E que, de certa forma, a gente tem que tentar mudar um pouquinho, pelo menos, a gente não muda as pessoas ao nosso redor, mas nós mudamos as pessoas ao nosso redor. Sim. Você não é capaz de mudar a pessoa que está ali, mas você muda quem essa pessoa é. Eu acho que o recurso da mídia social ela é justamente para você escolher o seu grupo. Sim. Por quê? Porque você tem o direito de viver em tranquilidade. Isso não quer dizer que você não tenha que ouvir uma opinião do terceiro, ou então que você não pode. Mas isso não pode ser a sua vida. E aí a gente começa a entrar numa discussão do que é viés da preferência e lugar de fala. Porque as pessoas elas estão falando verdadeiras tolices, absurdos e estão agindo de uma forma cretina, se pendurando em duas situações. Vou te falar uma coisa, esse negócio de lugar de fala. A coisa de lugar de fala é uma coisa certa até certo ponto. Tá? Então, você pode falar de algo, você tem o direito de falar de algo, desde que aquilo tenha uma vivência para você. Sim, senão Lugar de fala. você está dando opinião, né? Exatamente. E assim, opinião de acordo com o quê? Né? Isso. É a mesma coisa que eu vou falar como que você tem que fazer a sua comida vegetariana. Não, eu não sou vegetariano. Você tem que fazer do jeito que você gosta. É isso aí. Né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Sim. Você tem que se pôr no seu lugar, primeira coisa. Né? Segunda coisa é que o lugar de fala ele é uma coisa muito problemática porque você tem uma série de pessoas que elas não têm saúde mental o suficiente para exercer com sabedoria o direito de fala que lhe é dado. Eu não sou um entusiasta do exercício, eu sou um estudioso do exercício. Então tem um entusiasta do exercício e um estudioso do exercício. Sua mãe está doente e precisa treinar. Para quem que você leva para dar uma opinião? O estudioso. Porque o entusiasta vai falar para ela que ela tem que treinar de qualquer jeito. Isso. Ué, mas o lugar de fala não é do entusiasta? Nossa, verdade. Sabe como chama isso? Chama isso viés da preferência. Sim. Tem um dos 10 maiores caras do mundo que lida com epidemiologia, chama John Ioannidis, tá? E o que ele fala? Ele fala justamente do viés da preferência. E por que a gente vive numa situação ruim? Porque hoje a gente só escuta falar lugar de fala, mas você não vê ninguém falar de viés da preferência. Imagina se tudo que a gente tivesse de ciência criada a partir de vegetarianismo fosse criada só por vegetariano. Se não tivesse um profissional, um professor de fora disso para estudar. Não, deixa eu estudar sem paixão. Diferente. Se você não tem essa questão da paixão dissociada do seu motivo, você sempre vai ter viés. Sim. Então, quando você tem uma situação onde você tem o viés, né, um vegetariano falando de vegetarianismo, por exemplo, mas que está dentro do lugar de fala dele, você não tem confiança. Sim. O que você vai fazer? Vou perguntar para uma terceira pessoa que não esteja aí. Então, a falta de sabedoria das pessoas em saber que existem outras situações que interferem no resultado final do que elas vão fazer, interfere na felicidade delas da vida. Por quê? Porque elas não têm a opção de conhecer aquilo que é o outro lado da coisa, em relação aos problemas sociais que a gente vive.